Graças a Deus, mais um dia de vida que o Senhor nos concede. É um prazer estar novamente contigo. Ainda não de uma forma presencial como gostaríamos, mas unidos pelo mesmo Espírito. E o que importa, além da nossa comunhão, é a nossa comunhão com o Senhor. E ela é disponível para você nesta manhã e em todos os dias em que você olhar aos céus, olhar para a cruz e clamar o santo nome dele. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo privilégio que temos, Pai, de mais uma vez estarmos na Tua presença. Porque um dia, Pai, estávamos à beira do caminho e o Senhor ouviu o nosso clamor e nos resgatou. Estamos, Pai querido, nesta manhã com o objetivo de, primeiramente, adorar o Teu santo nome. Queremos, Pai querido, reconhecer a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua majestade nas nossas vidas. E queremos também, Pai querido, aprender mais do Senhor. Temos sido edificados, Pai, em Ti, nestas ministrações a respeito dos frutos da carne e fruto do Espírito. Que nós possamos, Pai, agregar ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, que o nosso coração esteja aberto a receber os ensinamentos do Senhor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você que chegou agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar você a acordar um pouquinho mais cedo. É importante você participar das orações em concordância conosco, nos louvores. É tão ruim você acordar sobressaltado e sair correndo. Eu sempre oro nas madrugadas, em especial antes da dominical, para que você acorde, que você esteja desperto, tenha já lavado o rosto, para não ficar abrindo o bocão aí, entendeu? Para você não ficar bocejando, para você não ficar... Entendeu? É bom estar desperto na presença do Senhor. Louvamos a Deus, louvo a Deus pela sua vida, que mais uma vez se coloca à disposição do Senhor com o seu tempo. Nesse domingo, aqui em Brasília, um pouco mais fresquinho, teve um pouco de chuva ontem, o céu está nublado, então aquele calor que incomodava tremendamente, ele passou pelo menos neste momento. E nós agradecemos ao Senhor pelo frescor, pela brisa que refrigera, porque o clima estava ficando até perigoso. Estava conversando com o presbítero Sebastião essa semana e ele falava de uma reportagem que ele viu da preocupação das pessoas estarem morrendo por conta do calor. É algo complicado, a gente sempre está acostumado com o frio sendo o vilão, mas o calor também o é. Estamos tratando, dentro da nossa escola bíblica dominical, dos frutos da carne e o fruto do Espírito. Nós já, semana passada, começamos o sétimo elemento do fruto do Espírito, que nós já temos falado que não é um fruto a mais, mas é um componente deste fruto. Nós dizemos que é uma graça que compõe esse fruto do Espírito. E nós já estamos no sétimo. Faltam apenas mais duas, finalizar esta e mais duas. Então nós estamos caminhando para o fim. E eu quero pedir que você já comece a orar para que Deus possa estar dando a direção para os próximos temas. Tenho o desejo, ainda não recebi direção, de trabalhar talvez os 10 mandamentos ou fazer uma nova edição das bem-aventuranças. Quando nós tratamos das bem-aventuranças, foi bem no início da nossa igreja, muitas pessoas elas não estavam conosco e o som, o áudio também não tinha tanta qualidade como tem hoje. Então talvez eu retome as bem-aventuranças, ore por isso, em nome de Jesus. Na semana passada nós iniciamos falando deste sétimo elemento do fruto do Espírito, que a palavra grega chama pistis, P-I-S-T-I-S, que é traduzido na nossa Bíblia Ara por fidelidade. Se você tem uma outra versão como a ARC, a Almeida Revista e Corrigida, eu acho que o André tem uma Bíblia dessa, ele traduz como fé. Mas a versão mais comum é a fidelidade. Falamos que esta fidelidade e a fé também é a base da crença.
e da totalidade do relacionamento com Deus mediante Jesus Cristo. Se você não acredita, se a sua versão é fé, se você não acredita que realmente Cristo ele morreu por você, não adianta você clamar a Ele, você não tem sentido você continuar vivendo para Ele. E também no sentido de fidelidade em acreditar que Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar, porque houve uma determinação que Cristo viesse, sofresse, morresse. Em Isaías 53 diz que Deus se agradou ao moer o seu próprio Filho em prol da sua glória e também da nossa salvação. Você precisa entender que há uma fidelidade nas promessas. As pessoas elas prometem, nós estamos entrando em tempos de eleição e cada vez mais as pessoas elas vão prometer coisas que não necessariamente elas vão cumprir. Mas quando se trata de cristianismo, você tem que crer que as coisas que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós falamos também que esta virtude chamada pistis, fidelidade, torna a pessoa ela confiável. É algo em que o que ele fala, nós podemos confiar. É algo que um passado, não é da minha época, mas pessoas que têm mais de 60, 70 anos, tinham um ditado que falava, os homens usavam bigode, e aí fala assim, o bigode, o fio do bigode vale a palavra. Então o que a pessoa falava, ela cumpria. Hoje a pessoa ela dá uma medida, entendeu? Se aquilo ali vai me privilegiar, vai me prejudicar, não é bem assim. Acordos são desfeitos desta forma, mas a fidelidade ela é composta também de uma parte de honestidade, em que você fala que você vai cumprir e você cumpre. Falamos também que as promessas de Deus elas permanecem fiéis, independente da minha fidelidade, da sua fidelidade. E aí você poderia levantar suas mãos aos céus e falar graças a Deus, porque se Deus dependesse da sua fidelidade, você já era, eu já era, o ser humano já teria sido consumido. Quando nós falamos na semana passada sobre o Apocalipse, ele foi escrito sob um pano de perseguição. Havia sido declarado a morte aos cristãos. O imperador romano, na época, ele viu que era agradável aquilo e ele, como um louco, ele saía matando as pessoas de monte. O imperador Nero, ele colocava na entrada do seu templo várias estacas em que ele entrava, introduzia pelo ânus e saía pela boca da pessoa, e colocava um monte de querosene nela e acendia, e ele, para iluminar o caminho da entrada do palácio dele, ele matava cristãos todos os dias, jogava eles aos leões. Então havia muita perseguição, e também esta característica da fidelidade, em especial do ser humano em relação a Jesus Cristo, ela foi exaltada, porque ou você cria ou você não cria. Nós passamos por pequenas lutas nas nossas vidas e nós balançamos. O que seria de mim e de você se nós fôssemos colocados dentro da condição de ser jogado perante os leões? A nossa fidelidade, nós como seres humanos, nós somos extremamente infiéis. Nós não temos noção do que é fidelidade. Faltou R$10 para você pagar uma conta de luz, você já se desespera. Talvez você não queira nem mais ir para a igreja. A sua fidelidade ela é a mesma eficácia de um medicamento chamado Doril. Você toma o medicamento, você tomou Doril, a dor sumiu, mas daqui a pouco ela volta. Entendeu? Parece que a nossa fidelidade ela está ficando cada vez mais rarefeita. Pistis é a característica com que o servo bom e leal é descrito. E requer-se dos despenseiros que sejam encontrados fiéis. Nós lemos 1 Coríntios 4, 2, falando exatamente sobre esta condição de que Deus ele entrega nas minhas mãos e nas suas mãos uma joia preciosa chamada Evangelho. Algumas pessoas pegam essa joia e colocam no banco e guardam escondidinho. Ninguém pode saber que eu sou cristão. Outros pensam que aquilo é um diploma e enquadram na parede. Ou andam com uma cruz no peito, dizendo que são cristãos. Outros colocam a Bíblia no painel do carro. E o cristianismo deles não passa disso. Mas nós temos que entender que nós somos muito mais do que isso. A salvação não chegou ao seu lar e à sua vida apenas para você. Eu sempre digo para as pessoas que eu aconselho que Deus ele muitas vezes levanta dentro de lares anjos. Anjos que sofrem. Anjos que padecem.
Anjos que carregam o peso de toda uma família ou todo um lar, no sentido de manter aquele lar nos trilhos. E isso tem a ver com essa dispenseiro, em que Deus ele deposita nas suas mãos a preciosa palavra e também deposita sobre as suas mãos preciosas vidas, a começar da sua família, depois para o seu círculo de amizades, alcançando seus inimigos, para então você pensar nos confins da terra. Esta palavra é a palavra que Jesus usa a respeito do servo fiel. Nós vimos semana passada em Mateus 24, 45. É a palavra da recomendação e louvor dos servos bons e fiéis nas parábolas dos talentos e das minas, em que eles perdem talento, perdem uma mina e vão atrás. A dracma perdida, as pessoas vão atrás. Há zelo, há preocupação. Cristo fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então ele primeiro deposita pequenas sementes nas nossas mãos, para que depois, se for do agrado dele, ele venha apresentar outras sementes, outras pessoas. A fidedignidade é a qualidade que os homens procuram em seu próximo. Você não gostaria de conviver com alguém que é infiel? Os casais, quando casam, proclamam a fidelidade. Eu serei fiel com você até o dia da nossa morte. As músicas sertanejas, as músicas de sofrência, elas trabalham muito esse sentido, mas no contrário, em que a pessoa ela já está num relacionamento destrutivo e ela fica ali naquele sofrimento. Ninguém quer isso. Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, eu viajei para Águas de Lindóia para fazer uma conferência de aconselhamento bíblico. Já finalizei alguns anos atrás. E foi eu, mais um pastor, e 2 ou 3 moças, e uma delas era a dona do carro. E aquela moça, ela só ouvia aquelas músicas de sofrência, só ouvia. E falava do homem que chorava, e o homem que se arrastava. E eu fiquei olhando aquilo, e daqui de Brasília lá para São Paulo, mais de 12 horas, e eu ouvi aproximadamente 12, 25 horas de música desse tipo. Sei que certo momento, a gente voltando, acho que a gente estava voltando, a gente estava aí, não me lembro muito bem. Sei que era de noite para madrugada, todo mundo dormindo e ela dirigindo, ou eu estava dirigindo, também não me lembro. E aquela música tocando, eu perguntei para ela, fulana, você gosta dessa música? Parece aquelas perguntas de Jesus, né? Você quer que eu faça para você? E ela falou que sim, pastor, eu gosto. Que eu perguntei para ela, você tem desejo de casar? É claro, pastor, eu quero casar, eu quero constituir uma família. E eu perguntei para ela assim, você quer para você esse tipo de homem? Ela parou, olhou para mim e falou assim, não, pastor. Parece que a gente acostuma com a infidelidade, mas ela não é comum. As novelas, os filmes, as séries falam da infidelidade como se fosse uma coisa totalmente normal. Não é normal, não é comum. Em especial a sua fidelidade para com Deus, para com a sua família. Esta é uma qualidade que os homens procuram no seu próximo. É aquilo que Jesus procura em seus seguidores também. Jesus procura seguidores. Deus fala que Ele procura verdadeiros adoradores, não adoradores mentirosos, não adoradores que não são fiéis. Quando você, que ainda está na época de namoro, for procurar alguém para você namorar, observe o sentido de fidelidade dessa pessoa. Como ela é com a família, como ela é com o próximo. Porque da mesma maneira que ela é com a família e que é com o próximo, vai ser com você. Sócios, como são sócios? Será que eles são fiéis? Como que é essa situação? Nós podemos também esperar que essa palavra descreva o servo bom do Evangelho, da Igreja de Jesus Cristo. Um servo que é bom, aquele que quando você vai contratar um empregado, vai contratar uma faxineira, ou você que é um profissional liberal, vai contratar alguém, você procura alguém que seja fiel. Paulo a emprega a respeito de si mesmo.
Ele dá graças a Jesus Cristo por considerá-lo fiel e colocá-lo no ministério. Abre aí 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. 1 Timóteo. A figura de Paulo é uma figura interessante. Ele ousa fazer coisas que talvez nós não tivéssemos coragem. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 diz: sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele reconhece primeiramente que ele não é nada, que quem fez o trabalho foi Cristo, mas ele reconhece também que o Senhor derramou sobre a vida dele esta responsabilidade, e eu posso, como meu xará, dizer que eu sou grato, porque aquele Jesus Cristo que me fortaleceu, me considerou fiel, designando-me a vida de vocês. É um privilégio que eu tenho. Muitos líderes e pastores, eles se perderam no seu chamado e já não conseguem mais pastorear pessoas, mas eles pastoreiam números. E isso é um grande perigo, porque você deixa de ser fiel ao seu chamado para ser fiel à sua renda, ser fiel a uma série de coisas que não são abençoadas. Os ensinos da igreja devem ser confiados a homens fiéis que ensinarão a outros, 2 Timóteo 2,2. Há pessoas que andam conosco na nossa pequena igreja em que eu vejo potencial. Mas não há como você delegar coisas para pessoas se você não vê que aquela pessoa é realmente fiel à palavra, à família. 1 Timóteo capítulo 2, verso 2, e o que de minha parte ouviste, Paulo falando com Timóteo, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quando eu te ensino, não é para você guardar este ensinamento, é para você transmitir a outras pessoas, dentro da sua capacidade, dentro da sua facilidade, mas não deixe de falar. A pequena semente que você depositar, ela dá frutos. Se eu te entregar 50 sementes, você semear uma, perfeito. É a medida que Deus quer que você passe. Mas não deixe de semear. Não faça como aquela parábola dos talentos que o homem enterrou. Nesse caso da semente é um bom exemplo. Você tem que realmente enterrar, mas não guardar para você. A palavra pode ter um duplo sentido, porque pode significar homens que são crentes, credos na palavra, e também fidedignos, são fiéis. Repetidas vezes, Paulo caracteriza os seus ajudantes como fiéis no Senhor. 1 Coríntios, não precisa abrir, 1 Coríntios 4,17, ele fala de Timóteo, ele fala em Efésios 6,21 e Colossenses 1,7, 4, 9, ele fala de Tíquico, Epáfras, Onésimo, pessoas que ele reconhece como sendo fiéis e pessoas que ele pode entregar nas mãos a continuidade da obra e fala assim, pode ir. Pedro também fala da mesma maneira em 1 Pedro 5,12, abre aí por gentileza, 1 Pedro 5,12. 1 Pedro, capítulo 5, verso 12. Apóstolo Pedro, que é levantado como coluna da igreja, ele fala por meio de Silvano, 2 Pedro, capítulo 5, verso 12, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel, irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, ele segue, mas ele olha para Silvano e fala, ouve o que o Silvano está falando, ele é fiel. Ele é fiel no quê? As Escrituras. Lembra que Paulo falou? Pregar a palavra. Aquilo que você aprendeu, ensina. Por isso que é perigoso você ficar, entra numa igreja, vai na outra, vai numa, na outra. Não é questão do pastor querer que você fique ali, porque você tem que ficar. Não, é o sentido de você ter um chamado, você receber uma palavra e você poder transmiti-la. Se você começa a ouvir de muitas fontes, o que acontece é que você fica confuso. O que eu acredito? Estava essa semana conversando com a minha mamãe e ela estava falando que meu tio, ele estava com uma dúvida, porque meu tio é católico romano e ele
ler um livro que o padre falava que Jó não existe. Aquele livro é uma mentira. E ele estava confuso. Será que é? Será que não é? E você tem que entender que ou você acredita que as Escrituras elas são a palavra de Deus, ou você acredita que as Escrituras contêm a palavra de Deus. E se você acredita que ela contém a palavra de Deus, então isso é muito perigoso, tudo pode acontecer. Nós temos a figura de João também, que fala em 3 João verso 5, a respeito de Gaio. O patrimônio mais valioso que qualquer líder pode possuir consiste nos homens que são fiéis e leais. Homens dos quais pode depender quanto à lealdade ao trabalho fiel. Como é bom ter pessoas que você pode confiar. Ontem estava revendo um filme e aí mostra uma situação lá em que o rapaz, o rei lá, ele tinha que sair, ele olha para o rapaz e fala assim: entrego nas tuas mãos o reino e eu volto, mas eu sei que nas suas mãos está tudo certo. É a figura dentro das Escrituras do faraó com José. Só eu serei acima de você. Toma o meu anel. Você pode fazer o que você quiser, você tem carta branca. Eu sei que você vai fazer o melhor. Olha que coisa legal. Pistes, não somente a palavra da igreja e das suas virtudes, mas também a palavra da virtude doméstica, porque as esposas devem ser sóbrias e fiéis em todas as coisas. 1 Timóteo 3,11 fala da fidelidade da esposa no seu papel. É claro que nós temos textos muito mais em quantidade da fidelidade do homem em relação, porque ele como sacerdote, não basta ele reivindicar, me respeite como sacerdote, ele tem que mostrar a sua fidelidade às Escrituras. As pessoas elas têm que ver a figura de Cristo nele, ver a figura de Cristo nela. Nenhuma igreja, nenhum casamento, nenhuma sociedade pode ficar em pé, a não ser que estejam baseados em lealdade, fidelidade. Se você não acredita que o seu sócio ele é fiel, o contexto de emprestar dinheiro é uma coisa interessante, porque o Senhor fala, empresta e faz como se estivesse dando, não fica cobrando, porque você emprestou, creia que o outro vai ser fiel com você. E se não for? Mas você tem que ser fiel à palavra, porque a palavra ordena que você não cobre e não vá atrás. Se você tiver alguma demanda contra o seu irmão, você tem que passar por um procedimento que está lá em Mateus 18, que não tem nada a ver com você levar o seu irmão para a justiça. Você entende como é complicado? Como nós, vivendo dentro dos princípios das Escrituras, nós podemos mudar este mundo. Especialmente nas epístolas pastorais, uma ocorrência característica de pistas acha-se em conexão com logos, duas palavras. Pistas, fidelidade. Logos, a palavra, é a figura de Cristo. Em 1 João capítulo 1, verso 1 fala, e no princípio era o verbo. No princípio era o Logos de Deus, era a palavra declarada de Deus. Nas epístolas pastorais há uma ocorrência característica de pistas em conexão com Logos. Uma pistas junto com Logos é uma declaração cuja verdade o ouvinte pode ter certeza que é verdadeira. Então você não tem que aprender grego, não é para você aprender grego, se você quiser aprender ótimo. Mas lá, se você vê pistas e Logos, você vai ver que essa palavra ela pode ser confiada. Quando nós pensamos no Logos de Deus, que é as Escrituras, você pode ouvir e ler e acreditar que tudo que está aqui vai se cumprir. Na minha vida, na sua vida, nesse planeta chamado Terra. Estava vendo a reportagem semana passada, eles falando que daqui a 50 bilhões de anos nós vamos estar morando lá em Vênus. O ser humano ele perde tempo com muita besteira. Fala sério, né? O ser humano tem uma expectativa de vida num país como o Brasil de 80 anos. Num país mais desenvolvido pode chegar a 100. Mas a média do planeta Terra, ela não bate 50 anos. Tem países em que a expectativa de vida é 30 anos.
Como que a gente está pensando em 50 bilhões de anos, gastando trilhões de dólares, enquanto as pessoas morrem de fome aqui, porque eu estou pensando que lá no planeta Vênus, ou no planeta não sei o que, tem uma possível camada de água embaixo da Terra. Olha que viagem! A gente não consegue viver nem o hoje. A gente quer ser fiel com a geração daqui a 50 bilhões de anos. Que loucura! Mas em relação à palavra de Deus, quando você vê o Logos de Deus, porque a Bíblia é o Logos de Deus, a palavra de Deus encarnada, nós podemos confiar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. É uma palavra que você pode confiar. Desejar o cargo de bispo ou de pastor é desejar uma boa obra. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. O serviço de Deus deve provocar na pessoa, sofrimento. São afirmações que vão se cumprir. Eu sou pastor, fui comissionado pelo Senhor. Uma coisa que é garantida para mim, sofrimento. Uma coisa que é garantida para mim, tristeza, decepção. Porque o ser humano ele é mau. E quando você confia numa pessoa, a pessoa ela te decepciona. Quantas pessoas já passaram por nossa igreja pequenininha? Pessoas que declararam o seu amor, que declararam a sua fidelidade, que ficariam, que era maravilhoso e que eu quero. E aí, acabou. Foi embora. Não quero saber mais. O cristão ele deve se apagar à palavra em que pode confiar. Tito capítulo 1, verso 9. Cada uma dessas declarações é descritas como pistas logos, como algo, uma palavra confiável. Você não tem que confiar a respeito do que eu falo, mas você tem que confiar a respeito do que Deus fala. Enquanto eu for fiel às Escrituras, ouça o que eu falo, aplique o que eu falo. Quando eu estiver falando abobrinha, quando eu falar coisas que não estão nas Escrituras, deixa de lado. Assim como no Apocalipse, a mensagem do Cristo ressurreto é fiel e verdadeira. Apocalipse 21, 5. No início, há um proto-evangelho em que Deus fala: a serpente vai morder o calcanhar do Filho do Homem, mas o Filho do Homem vai esmagar a cabeça dela. E a partir dele vai haver salvação. Lá no fim, em Apocalipse, no fim das Escrituras, ele fala: a mensagem de Jesus Cristo, ela é fiel e verdadeira. Ele é chamado de o fiel. Pistas logos é uma palavra cuja verdade é impossível de duvidar. Não duvide do cumprimento das Escrituras. Por mais que você passe por lutas, por mais que você tenha dificuldades, não deixe de confiar. Eu sei que há uma luta interna. Uma pessoa que transmite bastante isso, apesar de ela não achar isso, nossa irmã Lourdes. Se você ligar para ela em qualquer momento da semana, mandar uma mensagem, e você perguntar como ela vai ser muito sincera com você, vai falar assim: eu estou sentindo muita dor. E essa semana foi uma como essa. E eu entendia que na época do frio a coisa complica, né? Para as enfermidades que ela tem. E eu pensei que talvez no calor fosse melhor. E ela falou: pelo contrário, pastor, estou pior. Mas eu sei que Deus está no controle. Ela fala da doença, da enfermidade, mas ela sempre traz a condição de que ela confia em Deus. E eu sei que dentro do interior dela é uma luta. Dentro do seu interior é uma luta, dentro do meu interior é uma luta. Mas nós temos que acreditar que a palavra dele é verdadeira e fiel. Pistes descreve o homem cuja lealdade o capacitará a morrer por Cristo. Morrer, seja numa condição metafórica, em que não é verdade, simplesmente morrer para sua vontade, como também morrer para verdadeiramente. Nós falamos do nosso missionário, Charles, e a sua família, em que ele está indo para Moçambique, no começo de 2021.
E ele sabe que há a possibilidade dele morrer. Esta fidelidade é algo que move a pessoa a ir. A Rosângela, na sua oração, ela falava da igreja perseguida, e é exatamente por causa de pessoas que morreram que nós estamos aqui. Por causa de pessoas que morreram que nós temos as Escrituras nas nossas mãos. Sim, homens de Deus morreram por traduzir as Escrituras para a linguagem do povo. Porque o que a igreja queria era que apenas aqueles clérigos que tinham o conhecimento do latim teriam acesso às Escrituras, e as pessoas elas ficavam como gado. E aqueles homens olhavam e falavam assim: não, a gente tem que trazer um ensinamento, as pessoas têm que começar a pensar. O homem pistas, o homem fiel, preferiria perder a vida a ser infiel. Ainda não chegamos no sentido completo da palavra pistas. Pistas é usado mais uma vez para descrever o próprio Cristo. Então essa palavra fidelidade, ela não é separada para apenas descrever o servo de Cristo, mas para descrever o próprio Cristo. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, está em Apocalipse 1:5 e Apocalipse 19:11. Ele é a testemunha. Testemunha é aquele que fala as coisas verdadeiras. Nele você pode confiar. Nele a gente pode confiar. Pistas é usado mais de uma vez para descrever o próprio Jesus Cristo. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Um homem pode apostar a sua vida na verdade daquilo que Jesus disse. Se você tiver que empregar todas as suas fichas, e tem um ditado dentro do comércio, dentro da sociedade, não coloca todas as suas fichas na mesma aposta. E aí eu faço uma ressalva: a menos que seja Cristo. Quando eu saí de São Paulo, que eu aluguei a minha casa, que eu e a Rosângela vendemos os nossos clientes, vendemos equipamentos, tudo, nós apostamos tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Jesus é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. E aí se junta a fidelidade de Cristo com a misericórdia em que Ele cuida de você e Ele te ama. O homem pode depender totalmente dele para abrir o caminho até Deus. Não há uma outra forma de você chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Por isso, prime pelas suas orações começarem uma oração chamando a Deus e finalizando a Cristo. Não é religiosidade, é a regra. Se você chegar em qualquer lugar, em algum órgão público, e você quiser fazer da sua forma, não vão receber o seu requerimento nem sua petição. A mesma coisa é no campo espiritual. Você ora a Deus em nome de Jesus Cristo. O Deus que nos chamou, o homem pode depender totalmente dele para abrir o seu caminho a Deus. Jesus é fiel a Deus que o nomeou para a sua tarefa. Hebreus capítulo 3, versos 2 e 5, fala sobre a fidelidade de Cristo, não a si mesmo, mas ao chamado. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Tudo que Ele manda fazer, eu faço. Eu sou fiel aos comandos dEle. Se pudermos nos expressar assim, não somente o homem, mas também Deus, mas também a Deus pode depender de Jesus. Nós temos que depender. A figura daquela situação de que deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Eu estava falando essa semana, ou semana passada, se não me engano, acho que era com a Larissa, e ela perguntava sobre essa condição, e a condição é de dependência. Você pode depender. Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Ele determinou que uma coisa vai acontecer. Não há ninguém que pode fechar. Jó diz: nenhum plano, nenhum propósito do Senhor pode ser frustrado. Então nós vivemos numa condição de que nós temos que depender dele. A força do nosso braço não é nada. O último passo para entender o que é fidelidade. Nós falamos sobre a fidelidade dos homens conosco, a fidelidade do homem com Deus. O nosso exemplo da palavra, que é a fidelidade
de Jesus Cristo, que Ele é a própria fidelidade, mas nós temos que entender que repetidas vezes essa palavra fidelidade é uma descrição do nosso Deus. Este é o caso especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, que é o nosso sentido final. É aquilo que a gente tem trabalhado. A palavra ela não tem significado sozinha. É necessário que ela esteja dentro de um contexto. Então nós podemos analisar o sentido da palavra fidelidade no Antigo Testamento. Abençoado. Nos Evangelhos, abençoado. Mas nós estamos tratando de Gálatas capítulo 5, 19 em diante. E nós temos que entender o contexto que o apóstolo Paulo ele fala de fidelidade, e lá, repetidas vezes, pistas, é uma descrição de Deus. Esse é o caso especial, em especial das cartas do apóstolo Paulo, incluindo Gálatas capítulo 5, 19 em diante. Porque o escritor é o mesmo. Se você entende o que que ele fala em Romanos, é a mesma linguagem que ele vai falar em Colossenses, que ele vai falar em Timóteo. Ele não é louco, ele é a mesma pessoa. O Deus que nos chamou à comunhão do seu Filho, Ele é fiel. Ele fala lá em 1 Coríntios 1,9. O Deus que nos chamou, o Deus que falou assim, vem. O Deus que tocou no seu coração, que falou, vem. Ele é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios 10,13. Não há nenhuma luta que eu possa passar ou que você possa passar. Eu estou falando com filhos e filhas. Que seja mais do que você pode suportar. Aí é aquela pergunta, mas é a pessoa que cai e não volta mais? Se ela não voltar, ela nunca foi filho. Porque a tentação, ela foi maior do que as suas forças. Mas ele diz que para os filhos e para as filhas, ele não vai dar uma tentação maior do que as suas próprias forças. Não, mas era tão abençoado, cantava no coral, pregava a palavra, e agora está na prostituição. Está fazendo outra coisa. Nunca foi filho. Se não voltar, nunca foi filho. O Deus que nos chamou é fiel e cumprirá a sua promessa e a sua obra. 1 Tessalonicenses 5,24. Ele prometeu que nunca vai faltar o alimento na sua casa. Ele prometeu que não vai faltar o básico para você. Ele prometeu que vai guardar os seus caminhos. Ele prometeu que se você for fiel nas Escrituras, aqueles que estão debaixo do seu cuidado vão ser abençoadinhos também pela palavra. Josué ousadamente diz, eu não sei de vocês, se vocês vão seguir os caminhos do Senhor ou não, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais do que uma palavra profética, o que Josué estava falando é, eu vou viver, e as pessoas que vão me ver vivendo, elas vão querer viver também. Porque quem vai amolecer o coração delas é Deus. Por quanto tempo? Quanto tempo vai demorar? Não sei. Não sei. O Deus que nos confirmará e que nos guardará do maligno é fiel. O maligno ele vai ficar a seu derredor, rodeando, procurando como tragar você. Mas, como muro, ele coloca os anjos do Senhor que acampam ao redor dos que o temem. Ainda que os homens descreiam, Deus permanece fiel. 2 Tessalonicenses 2,13. A ideia aparece várias vezes como um refrão nas cartas de Paulo. Você pode depender de Deus. Você deve depender de Deus. O escritor aos Hebreus insiste em que podemos depender do Deus que deu a sua promessa. Porque Ele entregou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. Todo aquele que crer nele não perece, mas tem a vida eterna. Ele como prova. Se você vai num lugar para você fazer um empréstimo, num penhor, você leva lá o seu celular, você leva uma joia e fala assim, olha, avalie essa joia. Olha, essa joia ela vale 5 mil reais. Quanto você pode me dar em dinheiro? Ah, eu te dou 500. Então tá, me dá 500. O que fica de garantia? A joia. E se você não for buscar a joia do cara? Qual foi a moeda de penhor que Deus colocou? E o próprio Filho.
Ele chega para Deus e fala assim: eu vou salvar o fulano, a beltrana, o ciclano. A minha vida fica em penhor. Quando olhar, é eu que estou garantindo. Sara teve um filho na sua velhice porque acreditava poder depender totalmente na promessa de Deus. Apesar de no começo ela ter dado uma risada, ela confiou. Hebreus 11:11 fala sobre isso. Pedro conclama os seus leitores, mesmo no meio dos seus sofrimentos, a encomendarem as suas almas ao Cristo, de quem podem depender. 1 Pedro 4:19. Quando você estiver abaladinho, você fala: Deus, me ajuda. Entra no seu quarto, fecha a porta, dobra os seus joelhos, levanta as mãos aos céus. Não precisa de nada disso. Do jeito que você fizer, onde você estiver, na forma que você estiver, você ora a Ele e Ele te ouve. Em nome de Jesus. Se confessarmos nossos pecados, diz João, podemos depender de Deus no sentido de recebermos perdão. E se você não confessar pecado, é porque você não é filho. Não há necessidade de você confessar você confessa porque você já foi perdoado. Nada que você vá fazer vai mudar o contexto. Porque é Ele que define, Ele que manda, Ele que comanda. Em uma só voz, os escritores do Novo Testamento. Por que uma só voz? Porque é uma só inspiração. É Deus. Pedro, João, Tiago, Paulo, escreve. Em uma só voz, os escritores do Novo Testamento dão testemunho daquilo que eles mesmos experimentaram repetidas vezes. A grande verdade é que eles podem depender de Deus. Você, é algo que eu tenho batido nessa tecla já tem alguns meses. Se você olhar para o seu passado, pouco tempo atrás você vai conseguir identificar as bênçãos de Deus. Hoje está meio banalizado, mas antes do advento do celular, do smartphone, para você que não acredita, não conhece, cada vez mais a gente vai pensar nisso. Haviam máquinas que eram só para tirar foto. Em que você ia na loja, comprava um filme, encaixava, tinha que encaixar direitinho, perdia a primeira, você só para a primeira para não perder. E aí você pegava o filme, depois ia lá, revelava, e as fotos elas ficavam visíveis, e eram lembranças de coisas do passado. Hoje está no smartphone, você tira 5.000 fotos, o teu cartão de memória está abarrotado, você nem sabe o que está lá. Aquelas fotos parece que não são mais memórias, elas são apenas registros. Mas se você começar a olhar para o seu passado, você vai ver como Deus foi bom já com você. Pistes realmente é uma palavra importante. Fidelidade é uma palavra importante. Descreve o homem em cujo serviço fiel podemos confiar e cuja palavra podemos aceitar sem reservas. Eu espero que você seja uma pessoa em que as pessoas olham e falam assim: eu confio nele, eu confio nela. Eu espero ser para você, pelo tempo que o Senhor assim o permitir, ser uma pessoa em que você pode ligar para mim. Essa semana uma pessoa ligou para mim e falou assim: pastor, eu estou ligando para você para ouvir o que você tem a dizer, porque eu sei que quando você fala, eu não faço besteira, eu tremi da cabeça aos pés. Deus, que responsabilidade! Que responsabilidade! Fidelidade descreve o homem que é inflexível em relação a Jesus Cristo, em relação às suas escrituras, em relação à sua palavra, em relação à sua total fidelidade a Deus. Nós temos a fidelidade no âmbito humano, com o seu próximo. Nós temos que olhar para a fidelidade às Escrituras. Nós temos que olhar para o nosso exemplo maior, que é a fidelidade de Cristo a Deus e a fidelidade que Deus derrama sobre nós através do Espírito Santo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome pela fidelidade que não procede de nós, não procede do nosso coração, mas procede do Senhor. Queremos, Pai querido, em nome de Jesus, pedir que cada vez mais nós possamos ser fiéis às Escrituras, aos Teus ensinamentos e à Tua palavra. Que Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito através das nossas vidas. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos para o nosso intervalo. Depois do intervalo nós começaremos a falar de um outro tema.
chamado mansidão. Você tem sido manso? Deus o abençoe. Até daqui a 15 minutos.